Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e o vídeo que nós havíamos gravado sobre o impacto aí da dívida, né, do Grupo Mateus, qual é o impacto sobre o Gari 11 já começa a afetar o mercado, né? Como nós podemos observar, o Grupo Mateus, né, caiu aí 3,22%, né, na bolsa de valores diante da atuação bilionária que acabou de acontecer, né? Onde o grupo Mateus, nesse conglomerado, né, eles receberam um ato de infração da Receita Federal no valor de 1 bilhão, ou seja, foi aí avisado, ou seja, autuado pela Receita Federal, né? E isso imediatamente já vem se espalhando no mercado, como nós podemos observar, a Informoney, ela já trouxe já uma matéria de capa, né, chamando a atenção que o Grupo Mateus recebeu uma cobrança aí de mais de 1 bilhão devido à Receita Federal, né? E isso vem impactando alguns fundos imobiliários. Um dos primeiros fundos imobiliários que o mercado chamou a atenção aí foi para o Gari 11, né? Mas tem outros fundos imobiliários também sendo impactados, né? Segundo o ato de infração, a atuação se refere ao armazém Mateus, né, que é o conglomerado responsável pela gestão, ou seja, uma das controladoras do grupo, e questiona a exclusão de créditos presumidos do ICMS da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica sobre contribuição do lucro líquido, né, da empresa entre os anos de 2014 e 2021, né? E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas como é que isso impacta o TRXF11? É porque a semelhança do Gari 11, o TRXF11 ele tem uma carteira exposta ao grupo Mateus, né? Se nós observarmos aqui, né, nos portfólio dele, 54% do seu portfólio são galpões logísticos, como nós podemos observar aqui no próprio relatório gerencial. E descendo aqui embaixo, a gente vai ver que do ponto de vista de receita de aluguel aí do mês recorrente, 18,31% vem justamente do grupo Mateus, sendo que o açaí atacadista fica em primeiro lugar com 33,55% e o pão de açúcar fica em terceiro lugar, 14,86%. Mas 18,31% das receitas do TRXF11 vem justamente dos seus galpões que são alugados para o grupo Mateus, certo? Então, se essa cobrança de 1 bilhão ela for levada à frente, vai ficar uma situação bem complicada para os fundos imobiliários. Por quê? Porque esse dinheiro vai ter que sair de toda a rede para justamente pagar essa dívida aí que já vem acumulada há um bom tempo, porque é um tempo entre 2014 e 2021. O primeiro fundo imobiliário que nós chamamos até no nosso vídeo de hoje, ontem, foi justamente o Gari 11, porque o Gari 11 ele tinha 4 imóveis. Ao fazer uma subscrição, ele conseguiu levantar um patrimônio quase de 1 bilhão, e neste momento ele dividiu esse dinheiro para adquirir imóveis para alugar para o Pão de Açúcar e para o Grupo Mateus, ou seja, ele se acabou se expondo muito ao Grupo Mateus. Então, ele ainda tem uma maior probabilidade de ser impactado ainda muito mais do que o TRXF11, porque ele tem uma exposição até maior do que o TRXF11. Só que 18,31% das receitas do TRXF11 vem justamente do Grupo Mateus. E se o Grupo Mateus tiver que pagar essa dívida, provavelmente nós vamos ter aí certamente alguns imóveis sendo desocupados, ou seja, o projeto de expansão do Grupo Mateus, infelizmente, precisará ser desacelerado. Isso é ruim por quê? Porque o TRXF11 ele
até o momento estava um fundo bem saudável, ou seja, até o momento ele não vinha passando por nenhuma crise. Como nós vamos observar, ele já está na sua 10ª emissão, ou seja, um fundo que cresce muito, tem mais de 20 milhões de cotas distribuídas no mercado, tem 181.328 cotistas, tem uma cota de mercado na casa de R$ 106,16, tem um valor de mercado de 2,1 bilhões, tem uma cota patrimonial de R$ 107,59, ou seja, você consegue comprar com desconto, tem um valor patrimonial de 2,1 bilhões, seu último rendimento foi 93 centavos, né? O dividendo anualizado está na casa de 10,51, ou seja, acima da média dos outros fundos imobiliários de galpões logísticos, tem uma liquidez de 7 milhões, tem a maiores quantidade de imóveis, né? 53 imóveis, né? Porque ele é um fundo de renda urbana, né? Tem um número diversificado de 10 inquilinos, enquanto o Gari 11 só tem 6, ele tem 10, né? Tem um portfólio bem distribuído por 11 estados, tem uma área bruta locável aí de quase 1 milhão de metros quadrados, né? Só de área de terreno que ele possui. A área bruta locável na casa de 539 mil metros quadrados, né? Os contratos dele são principalmente atípicos, ou seja, de longo prazo, né? Ou seja, o objetivo aqui não é acompanhar o mercado, mas conferir segurança. Por isso que os contratos são atípicos, indexados majoritariamente ao IPCA, que é 96,91%. O prazo médio de aluguel dos seus imóveis, 15 anos, ou seja, a semelhança do Gari 11 é um contrato muito longo. Por isso que eu acredito que se essa dívida for levada adiante, certamente esses fundos serão bem prejudicados. Por quê? Porque eles fizeram contratos bem longos, acima de 15 anos, com o Grupo Mateus, né? O valor médio de locação por metro quadrado dentro do varejo é R$ 30,41. Tem um valor patrimonial por metro quadrado de quase R$ 5.000. A vacância física era zero até o momento e a vacância financeira também zero, ou seja, é um fundo muito, mas muito saudável, né? Só trazendo para vocês que a data do relatório gerencial é 30/8, ou seja, um dos relatórios mais recentes que nós temos, um fundo que vem bem saudável, mas que nós não sabemos qual vai ser o impacto aí dessa briga. Por quê? Quando você tem dívidas com a Receita Federal, aí já fica mais difícil você estar questionando. Por quê? Porque é algo que já vinha desde 2014, ou seja, o Grupo Mateus aí teve oportunidades de, ao longo desse tempo, né, observar aí essas questões, dessas isenções que ele acabava tendo aí dos estados e não ficou muito bem comunicado aí com a Receita Federal, né? E isso vem num momento muito ruim, né? Por quê? Porque o fundo ele ia muito bem, né? Então o que aconteceu? No mês de maio, ele tinha arrecadado 11,9 milhões. No mês de junho, saltou para 12. No mês de julho, manteve os 12. Agora, no mês de agosto, foi para 57,6. Ou seja, teve um retorno muito grande, né? Ou seja, ele teve uma explosão nas receitas imobiliárias dele, saltando aí quase 5 vezes mais o valor do mês passado, né? Ou seja, isso gerou aí um acumulado por cota de R$ 2,01. Claro que o fundo não distribuiu todo esse valor, ou seja, ele fez caixa. Então essa notícia vem no momento onde o fundo, né, saltava aí para o mercado,
um dos seus momentos de melhores performances, né? É tanto que nós podemos ver aqui no mês de agosto, onde a receita imobiliária bateu R$ 2,88, né? A receita financeira, que no mês passado tinha batido 12 centavos, saltou para R$ 1,88, ou seja, num dos meses mais maravilhosos para o TRXF11, ou seja, onde o mercado comemorou o excelente resultado, imediatamente engata aí, né, essa dívida bilionária do Grupo Mateus, que provavelmente, se ela for colocada em curso, o fundo será muito, muito impactado, né? Um fundo que ele já vinha decolando, né, como nós podemos observar, lá em setembro de 2023 ele tinha 108 mil cotistas, veio subindo, batendo agora quase um ano depois, a casa de 181 mil cotistas, ou seja, um crescimento de quase aí, aproximadamente aí 72 mil investidores dentro de um período de um ano. Isso é um número muito grande, porque ele é um fundo que custa mais de R$ 100, então é um crescimento excelente que o fundo tem demonstrado, certo? Ou seja, bem interessante o comportamento do fundo imobiliário, certo? Então nós vamos ficar de olho aí no que vai acontecer, porque até o momento nós só tínhamos notícias muito boas, mas essa exposição de 18,31%, que é proveniente do Grupo Mateus, certamente vai impactar o fundo, certo? Se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, vou deixar o link aí na descrição para você estar fazendo o curso da Suno, um dos melhores cursos de fundos imobiliários que existe, onde você vai aprender do básico, o intermediário e até o avançado, né? Ou seja, aprender aí a conhecer quais são os segmentos, aprender a investir, aprender a analisar, aprender como manter uma carteira, entender qual é o momento de vender, qual é o momento de comprar, saber calcular o preço médio, o rendimento, ou seja, você ser autônomo na gestão da sua carteira, certo? Então, o link está na descrição, você vai aprender aí com os melhores professores aí da Suno, entre eles o famoso professor Baroni, que tem mais de 25 anos no mercado. Você se matricula, começou a fazer o curso, não está aprendendo, não está entendendo muito bem, você lá pede o seu dinheiro de volta e a Suno devolve todo o seu dinheiro. A Suno aí que tem mais aí de 3 mil estudantes matriculados, né, estudando aí, aprendendo sobre fundos imobiliários, dominando esse mercado aí que tem colocado, tem gerado tantos investidores, onde nós batemos a meta aí no início do ano de 2,5 milhões de investidores em fundos imobiliários, ou seja, é a comunidade que mais cresce, certo? O link está na descrição, se você quiser fazer o curso, clica aí, deixei o link aí na descrição, entra aí, faça o curso, fez, vê o que não fez sentido, não aprendeu, não tem problema, a Suno devolve todo o seu dinheiro, certo? Seguindo aqui, olhando aqui o Status Invest para ver como é que o mercado vem olhando essas notícias, como nós podemos observar, ele nessa sexta-feira, né, está na casa de R$ 105,73, mas não vou olhar para cá, porque o Status Invest ele demora para atualizar. Então, a sua cotação máxima nas últimas 52 semanas foi R$ 111,39. Seu dividend yield está na casa de 11,16%, né? A valorização nos últimos 12 meses está negativa, 3,32, e no mês atual ele vinha crescendo 0,5. Por causa de quê? Por causa daquelas receitas, né? Onde, quando comparado com o mês passado, bateu uma receita de 57 milhões. O mercado se animou com essa notícia e o que aconteceu? Geralmente sobe diante de boas notícias, né? Então eu não vou olhar o gráfico do Status Invest, né? Porque ele não vai me dar a realidade. Eu tenho que ir para o gráfico do Trade Zone. Então vou colocar aqui, ó, TRXF11, porque ele vai me dizer como é que o mercado ele vem se comportando, né?
E como nós podemos observar, o mercado, até o atual momento, ele vem aqui andando de lado, né? O que nós observamos? Ó? Lá em dezembro, ele teve uma super subida, né? Saindo da casa ali dos R$ 98 e atingindo um pico ali entre R$ 108 e R$ 107. Depois ele teve uma queda muito brusca, batendo a casa dos R$ 102 e se sustentando na casa dos R$ 112. Ele subiu de novo, batendo a casa dos R$ 106, caiu de novo, se sustentando na casa dos R$ 104, subiu, né, diante da boa notícia que acabou soltando ao mercado devido ao seu rendimento extraordinário, e no atual momento ele vem andando de lado porque todo mundo está esperando o comunicado do Grupo Mateus, ou seja, um comunicado para soltar para a imprensa para poder explicar o que foi que aconteceu, certo? Dependendo de como o mercado analisar esse resultado, aí nós podemos ter uma subida ou nós podemos ter uma queda, certo? Só que vale lembrar, né, como o mercado de ações ele é mais reativo do que o mercado de fundos imobiliários, então em ações não tem conversa, já teve queda de 3,22%. Então o mercado de ações ele é muito mais volátil do que o mercado de fundos imobiliários. Então, enquanto o mercado de fundos imobiliários está esperando aí alguma comunicação aí do grupo Mateus, né, para se decidir qual é o caminho que esse mercado vai tomar, se é para cima por causa da boa notícia ou para baixo por causa da dívida de 1 bilhão, o mercado de ações, diferente do mercado de fundos imobiliários, infelizmente já caiu, ou seja, quem comprou ações do Grupo Mateus, infelizmente já está no negativo, ou seja, no prejuízo, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue aí o nosso canal, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, diz se você tem o TRX-F11 na sua carteira ou se você tem o GARI 11. Todos os dias nós trazemos aqui as principais notícias que movem aí o mercado de fundos imobiliários, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.